Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso ponto teológico. Estamos aí para mais uma aula da nossa série Teologia Pentecostal, para você cair de paraquedas aqui, e caiu também algumas coisas aqui também na mesa. Eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento. Essa é a nossa série aqui, hoje a aula 28, vamos falar sobre a inspiração das Escrituras. Fique comigo até o final do vídeo, mas você que está chegando agora, seja bem-vindo à Família Point, se inscreva aí, isso, ative o sininho da notificação, para você receber as novidades, as nossas lives às segundas-feiras e às vezes algumas lives surpresas, né, durante a semana. E dê o like, comente, compartilhe esse vídeo aí com os grupinhos aí do seminário, da pós-graduação. Enfim, compartilhe com pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, tá certo? E sugiro que você dê uma olhadinha também, tá? Lá na playlist, nós temos outros cursos também, curso de História da Teologia, temos outra série também de vídeos, História da Filosofia Cristã, temos Teologia Paulina, temos 86 vídeos, né? Praticamente um curso completo de Teologia para Iniciantes, né? Dá uma olhadinha lá. Você que já está há algum tempo aqui no nosso canal, confere para ver se o seu sininho está ativado. Às vezes o YouTube desativa, aí você não recebe todas as notificações. Temos postado aí novidades, tá certo? E se você tem sentido no coração, né, de abençoar este ministério, este canal, você pode aqui embaixo nos comentários clicar no Apoia-se. A partir de R$5, né, você pode tornar-se um apoiador mensal fixo. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, 5, 10, 15, dentro das suas possibilidades, né? E se você perceber lá na plataforma do Apoia-se, você vai perceber que tem uma meta financeira lá. Quando nós batermos essa meta financeira, vamos sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores, tá certo? Embora a gente não tenha batido ainda a meta, já sorteei canecas, né, com logotipo, Ponte Teológico, já sorteei já alguns livros. Então que você possa estar fazendo parte dessa família. Pastor, não posso entrar agora no Apoia-se, mas eu posso abençoar o senhor aleatoriamente aqui, através de um Pix, uma oferta. Aqui embaixo você pode fazer isso, tá certo? Então vamos lá. Hoje a aula 28, estamos estudando a sistemática de Roger Orson, nosso livro-texto, tá certo? Roger Orson, não, perdão. Stanley Horton, sistemática Stanley Horton da CPAD. Inspiração das Escrituras. Deus se revelou à sua criação. A inspiração diz respeito ao registro ou à escrita dessa revelação divina. Posto que a Bíblia foi escrita por autores humanos, devemos perguntar em que sentido seus escritos poderão ou não ser chamados à palavra de Deus. Uma questão correlata diz respeito ao grau ou extensão em que seus escritos podem ser considerados revelação de Deus. Logo de cara, eu quero dizer para você que eu creio na inspiração das Sagradas Escrituras, diferentemente da maioria dos eruditos da academia, que não acredita que a palavra de Deus seja inerrante, que não acredita nessa questão da inspiração plenária e verbal, né? Eu acredito piamente que esta palavra que a Bíblia não contém, mas é a palavra de Deus aos homens, ok? A base bíblica para a inspiração, considerando que toda testemunha tem o direito de se expressar por si mesma, será examinada em primeiro lugar a reivindicação que os próprios escritores bíblicos fazem à inspiração divina. Muitos dos que compuseram as escrituras eram participantes ou testemunhas oculares dos eventos a respeito dos quais escreveram. É óbvio que muitos dos autores bíblicos não tiveram essa consciência que no momento que eles estavam, por exemplo, escrevendo seu evangelho, a sua epístola para direcionar determinadas igrejas locais, eles não tinham essa consciência de que estavam ali naquele momento escrevendo algo que iria compor o cânon das Sagradas Escrituras, queria compor o cânon do Novo Testamento para a posteridade, como regra de fé. Eles não tinham essa consciência que estavam sendo usados de maneira inspirada para que seus escritos, seus direcionamentos, né, ficassem registrados como palavra de Deus. Mas a verdade é essa. Eles estavam sim sendo inspirados, né, os evangelistas, os apóstolos, né, a palavra inspiração, né, significa, né, vem do grego theopneustos, que tem esse sentido de soprar sobre, né, a ideia de que o Espírito soprou sobre eles,
aquilo que eles deveriam escrever, ok? Embora, por exemplo, você vai ver, principalmente em 2 Coríntios, capítulo, né, todo o capítulo praticamente, ali 10, 11, 12, Paulo se defendendo dos falsos apóstolos que haviam assediado a igreja de Corinto, você vai ver muito das expressões, das emoções, dos sentimentos do apóstolo Paulo ali sendo transcrito para aquela carta. Muitas das suas frustrações, muitas questões também dos seus receios em relação aos falsos profetas, em relação ao que eles poderiam fazer de mal à congregação. Você vai ver ali os temores, os receios, as certezas, as declarações de fé, a indignação de Paulo em relação àquela igreja, por ter, de maneira tão ingênua ou não, aceitado falsos apóstolos que tentavam descredibilizar o apóstolo naquela igreja. Então, sim, tudo isso, as frustrações, as declarações de receio, de medo, tudo isso foi inspirado, foi orientado, foi o sopro do Espírito Santo para que o apóstolo registrasse tudo aquilo ali. É interessante isso. Isso é uma prova clara de que, sim, o Espírito de Deus usa pessoas comuns, normais, com receios, com temores, com fraquezas, sim, para fazer a sua obra, para cumprir o seu chamado, a missão de propagar o Evangelho. E assim foi com o apóstolo Paulo, com Pedro, homens falhos, como qualquer um de nós, que aprove ao Espírito Santo usá-los para escrever, para deixar registrado a vontade de Deus para o seu povo, ok? Cada um deles, ele cita aqui um texto aqui de João 1, versículo 1 a 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. 1 João, verso 1 ao 3. Cada um deles, seja Moisés, Davi, Jeremias, Mateus, João, Pedro, Paulo, escreveu com base em suas próprias experiências, à medida que Deus revelava a eles. Ele cita aqui vários textos, né? Mas seus escritos eram mais que relatos de pessoas envolvidas. Declaravam que escreviam não somente a respeito de Deus, mas também em prol de Deus. A sua palavra era a palavra de Deus. A sua mensagem era a mensagem de Deus. Então a expressão assim diz o Senhor, muito presente, né, nos textos proféticos, traz essa ideia. Embora fosse o profeta sendo, né, abrindo sua boca para profetizar, para declarar algo, todos precisavam entender que era por intermédio do Espírito de Deus que eles traziam aquele vaticínio, né, aquela declaração. Então o termo assim diz o Senhor é um termo muito interessante. Por quê? Porque você vê muito isso presente nos textos do AT. Quando você vem para a Nova Aliança, para o Novo Testamento, né, principalmente no nosso meio pentecostal, eu creio também piamente no dom de profecia, só que você vai concordar comigo que talvez seja um dos dons onde se ocorrem mais abusos, são esses dons de profecia, dom de revelação, visões, essas questões, onde os abusos e as mentiras e os equívocos, né, onde o diabo tem feito mais a festa. Porque muitas pessoas estão dizendo, estão gritando, estão bradando pelas igrejas, pelas congregações, dizendo assim diz o Senhor, mas sabemos que muitas vezes é da carne dela, da imaginação dela, que ele assim diz o Senhor. Muitas vezes são pessoas usadas pelo próprio diabo. Certa vez eu conversando com um pastor de uma Assembleia de Deus, muitos anos atrás, ele disse para mim que saiu do Rio de Janeiro, foi convidado para pregar numa celebração, um aniversário, parece da igreja, uma igreja lá no Espírito Santo, estado do Espírito Santo. E ele falou que quando ele foi para lá, a esposa dele e os filhos dele não puderam ir com ele. Então ele foi só. Só que por infelicidade ele perdeu no meio do caminho, perdeu a aliança de casamento. Não teve tempo de comprar nenhuma bijuteria para colocar, enfim.
Então ele ficou lá em cima, foi convidado. Você sabe que na Assembleia de Deus existe esse costume de colocar ali os preletores, os pastores, os líderes da igreja lá em cima, né? Da plataforma de frente para a igreja. Então ele estava ali, sem aliança e tal. Acabou o culto. O irmã chegou e falou: eita, mistério, Deus, que é isso? Assim diz o Senhor. Varão, Deus está preparando uma varoa para você. Obviamente, uma falsa profecia. Porque ele falou assim: irmã, como é que Deus está preparando uma varoa para mim? Se eu sou casado, eu só perdi a aliança. Ou seja, a mulher viu o cara sem aliança e deduziu para sua imaginação que ele não tinha esposa. Ou seja, há muita meninice, muitas falsas profecias. Só lembrando que na antiga aliança, se alguém trouxesse uma falsa profecia, essa pessoa era digna de pena de morte. A lei de Moisés mandava apedrejar esta pessoa. Só lembrando, se isso estivesse valendo no dia de hoje, muita gente ia morrer apedrejada. Sim ou não? Então, existem os abusos. A gente precisa tomar muito cuidado. Em todo o Antigo Testamento, só outro detalhe também. Essas declarações de hoje, assim diz o Senhor, mesmo que elas sejam de Deus, não são palavras inspiradas para ninguém imaginar que se deve incluir no cano, depois do livro do Apocalipse, tá? Tem louco para tudo, né? Em todo o Antigo Testamento, deparamos-nos com expressões tais como falou o Senhor a Moisés dizendo, Êxodo 14:1. A palavra que vê Jeremias da parte do Senhor dizendo, Jeremias 11:1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, Ezequiel 39:1. Assim diz o Senhor, Amós 2:1. Tais declarações são usadas mais de 3.800 vezes e demonstram com clareza que os escritores tinham consciência de estar entregando uma mensagem autorizada da parte de Deus. Então eu tenho assim uma leve desconfiança que muita gente acha muito bonito ser usado por Deus como profeta. De fato é bonito, mas ela mesmo não tem o dom. Então ela fica conjecturando, trazendo coisas da imaginação dela. E algumas pessoas, olha só o que eu vou dizer para você, sim, no certo passado, no passado recente, até foram usadas por esse dom. O problema é que ela acha que Deus, todo culto, é obrigada a usá-la com esse dom. Então, muitas vezes naquele culto Deus não entregou nada, mas ela quer inventar, ela não quer sair por baixo. Ela não pode sair em um culto, porque Deus não usou o profeta. Então ela começa a entregar um monte de coisa que não é de Deus, ou é do diabo, ou é da mente dela. Tem uma leve também impressão de que as pessoas se sentem o Jeremias, né? Se sentem Isaías, se sentem o Ezequiel dos dias de hoje. Né? Então, querido, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está ouvindo aí. Profetas que a gente está parando para dar ouvido. Né? Falsos profetas. Os escritores do Novo Testamento não tinham também a menor dúvida de estarem falando em nome de Deus. Jesus não somente ordenou que os discípulos pregassem, mas também lhes disse o que deveriam pregar. Atos 10, 41 ao 43. Suas palavras não eram palavras de sabedoria humana, mas como as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, conforme diz Paulo em 1 Coríntios 2,13. Esperavam que as pessoas reconhecessem que, por escrito, estavam elas recebendo mandamentos do Senhor, conforme 1 Coríntios 14:37. Paulo podia garantir aos Gálatas que, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto, Gálatas 1:20, porque eu tinha recebido a parte de Deus, Gálatas 1, versículo 6 ao 20. Os Tessalonicenses foram elogiados por terem recebido a mensagem não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Paulo ali, nessa epístola, está declarando que os Tessalonicenses entenderam que os ensinos do apóstolo Paulo era a própria palavra de Deus. Só lembrando que não existia o cânon formado ali, né, na primeira metade do primeiro, da metade do primeiro século, né? Talvez os evangelhos ainda circulassem, mas não estavam presentes em todas as igrejas. Então ainda o cânon estava em formação. As epístolas ainda estavam sendo escritas. Então vinha um apóstolo, né, um homem chamado, um homem convocado por Deus para pregar o evangelho.
e trazia ensinamentos. Então, as igrejas recebiam, né, as pessoas recebiam como a palavra de Deus, e Paulo reconhece isso, escrevendo aos irmãos de Tessalônica. Preceitos e mandamentos eram escritos à comunidade em nome de Jesus, e deixar de observá-los podia ocasionar motivo para a exclusão do desobediente. Assim como Deus tinha falado através dos santos profetas, agora o Senhor dava mandamentos através dos seus apóstolos. Receber a vida eterna está vinculado com o ato de crer no testemunho de Deus registrado pelos discípulos a respeito do seu Filho. Cita aqui 1 João 5, 10 ao 12. Nestes trechos e em outros semelhantes fica evidente que os escritores do Novo Testamento estavam convictos de estarem declarando todo o conselho de Deus em obediência ao mandamento de Cristo e sob a orientação do Espírito Santo, conforme Atos 27. Os escritores do Novo Testamento também reconheciam a autoridade total das escrituras do Antigo Testamento, porque Deus falou pelo Espírito Santo através dos autores humanos. Então, note bem, os apóstolos entendiam que os escritos do Antigo Testamento também era a palavra de Deus. Nós temos o Novo Testamento, então o AT, né, a Antiga Aliança, já foi superada, deixou de ser palavra de Deus? Não. Tanto é que na sua Bíblia e na minha Bíblia, nós temos o AT e o NT. Não é isso? Então, note, ainda que nós não sejamos mais regidos pela lei mosaica, porque vivemos numa nova aliança, né? A Bíblia vai dizer que, principalmente em Hebreus, que a aliança que Jesus fez conosco, com a igreja, é uma aliança superior à aliança mosaica. Contudo, quando você vai para o AT, você não é obrigado a cumprir à risca as leis cerimoniais, essas questões todas que Israel era obrigado a cumprir. Contudo, quando você vai para o livro de Salmos, ou até mesmo em livros que a lei se destaca bastante, como é o livro de Levíticos, você extrai ali princípios espirituais, eternos, atemporais, que sobrepõem qualquer aliança. São princípios eternos, que eram praticados, que eram válidos, tanto na antiga quanto hoje na nova aliança. Por isso que nós entendemos que tanto o AT quanto o NT são palavras de Deus. Né? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento é a palavra de Deus. Então, por exemplo, atualmente, hoje, né, estamos em junho de 2022. O que ocorre? Ocorre que eu, por exemplo, estou ministrando lá na igreja, fiquei ministrando nos últimos meses, vou voltar agora em julho, ministrando, por exemplo, Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119. 176 versículos. Sim, Davi estava ali, né, vivendo num tempo em que estava em vigência a antiga aliança, a aliança mosaica, perfeito? Mas quando você vai para os dizeres de Davi ali, para os salmos, né, não foi só Davi que escreveu o livro de Salmos, meu Deus do céu, princípios eternos com fácil aplicabilidade para nós na nova aliança. Tenho visto isso, tanto ao preparar a mensagem quanto estou pregando, né? O Espírito Santo tem mostrado coisas lindas ali, muito lindo. O que mais? Paulo escreveu a Timóteo asseverando que as escrituras podiam fazê-lo sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, conforme 2 Timóteo 3,15. O valor das escrituras deriva-se de sua origem. Paulo indica que o mérito das escrituras não está no escritor humano, mas no próprio Deus. Ele afirma, toda a escritura é inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo 3,16. O termo inspiração é derivado desse versículo e aplicado ao escrito da Bíblia. A palavra grega empregada é telpneustos, como comentei no início, que literalmente significa sopro, né, ou soprada por Deus. As versões mais recentes dizem com razão, toda escritura é inspirada, soprada por Deus. A NVI traduziu direto, né, literalmente. Paulo não está dizendo que Deus soprou alguma característica divina nos escritos humanos das escrituras, ou que toda a escritura respira um ambiente de Deus que fala dele. O adjetivo grego telpneustos, o telpneustos, é claramente predicativo e é usado para identificar a fonte originária de todas as escrituras. Deus é o autor, em última análise. Logo, toda a escritura é a voz de Deus, a palavra de Deus.
Então, vamos lá. A gente sabe que em termos de autores humanos, temos inúmeros autores humanos, né? São uma curiosidade de todos os livros da Bíblia, todos os autores humanos da Bíblia, somente Lucas não era judeu. Estudiosos entendiam que ele era sírio. Então a gente vai falar o autor da epístola e tal, ok. Mas em última análise nós cremos e entendemos que em última análise o autor é Deus. O sopro de Deus estava sobre as consciências, sobre a mente daqueles escritores. Por isso nós discordamos de Karl Barth, que foi um dos maiores teólogos do século XX, muitos consideram o maior. Foi dele essa ideia, né? De que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém. Qual o problema desse dito, dessa declaração? Muito. Por exemplo, quando eu digo que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela só contém, a questão é, o indivíduo que vai se voltar para a leitura da Bíblia, ele pode entender que nem toda a Escritura, os 66 livros, Deus está falando com ele. Ele entende que contém, algumas porções contém, nem tudo. Isso é muito perigoso. Karl Barth, ele é da escola chamada entre os teólogos, né, escola da dialética, da nova dialética ou escola da neo-ortodoxia. Não se engane com essa expressão neo-ortodoxia, porque muito do que Karl Barth trouxe nessa escola da neo-ortodoxia, tem juntamente ali outro teólogo importante, luterano, Emil Brunner, o grande problema aí dessa neo-ortodoxia é que muito do ranço da teologia liberal, que o Karl Barth já foi também naquele movimento, deixou o liberalismo para se tornar neo-ortodoxo. Mas ele traz muito ranço de lá. Então, muitas de suas declarações, de seus dizeres, contrariam, né, a ortodoxia de fato, de verdade. Diz mais aqui. O contexto de 2 Timóteo 3,16 tem em vista as escrituras do Antigo Testamento. Fato. Quando ele fala toda escritura inspirada, Paulo tem em mente de fato o AT. Só que hoje, 2000 anos depois, nós temos o Novo Testamento nas nossas Bíblias, nós também, claro, incluímos por inferência também o NT. Tá certo? Mas ele tinha a priori em mente, quando ele escreve isso, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada, ele tem em mente o AT. Ele está dizendo, nós não podemos abandonar ou negligenciar o AT. Ok? A declaração de Paulo é que a totalidade do Antigo Testamento é revelação inspirada da parte de Deus. O fato de que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito exclui a mesma reivindicação interna e explícita para ele. Seguindo aqui o autor. Claro, mas como eu falei, hoje, 2000 anos depois, a gente tem esse entendimento por inferência que isso também abarca no NT. Mesmo assim, algumas declarações específicas feitas pelos escritores do Novo Testamento subtendem que a inspiração das escrituras estende-se à Bíblia inteira. Porque em 1 Timóteo 5,18, Paulo escreve, porque diz a escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. E digno é o obreiro do seu salário. Paulo está citando Deuteronômio 25,4 e Lucas 10,7. Olha só. Considerando a escritura as citações tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Vou até sublinhar porque isso é importante. Né? Então veja, Paulo citando a escritura. Ele cita tanto Deuteronômio 25,4 quanto um trecho de Lucas 10,7. Olha que interessante. Então Paulo, já ali na sua na primeira epístola a Timóteo, ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, tanto o AT quanto os evangelhos já estavam circulando pelas igrejas, é a escritura, é palavra de Deus. Você precisa ficar com essa palavra. Tá certo? Então, próxima aula a gente vai seguindo, a gente continua falando sobre esse assunto tão legal, tão bacana que é inspiração bíblica. Deixa eu marcar aqui onde eu parei. Tá certo? Teu like. Sugiro que você possa se tornar um apoiador do nosso canal. Deus abençoe e até a próxima.